maligno mais incidente no Brasil é o câncer de pele. Os do tipo não melanoma representam 31,3% do total de casos registrados no país. Já o câncer melanoma equivale a apenas 3% das neoplasias malignas de pele, mas é o tipo mais grave, pela alta possibilidade de provocar metástase, que é a disseminação do câncer para outros órgãos. Segundo o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, o número de casos novos de melanoma estimados para o triênio entre 2023 e 2025 é de 8.980. Em 2020, foram quase 2.000 óbitos pela doença, evidenciando a gravidade deste tipo de câncer. Então, precisamos falar mais sobre prevenção, a importância do diagnóstico precoce e informar o paciente sobre as possibilidades de tratamento. Para isso, vamos conversar com a oncologista Veridiana Pires de Camargo, da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, e integrante do Comitê Científico do Instituto Vencer o Câncer, e com a médica veterinária Tânia Conservani, que vai contar um pouquinho sobre o diagnóstico dela de melanoma. Doutora, como é que vai? Tudo bem? Eu gostaria de começar conversando com você, falando sobre a incidência do câncer de pele no Brasil. A gente sabe que é bastante alta, e também sobre a gravidade do câncer melanoma. Existe conhecimento sobre os riscos desse tipo mais grave de câncer de pele pela população brasileira? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que a maior parte da população ainda não tem ciência da gravidade. A gente vê isso mesmo com os pacientes bem em consulta e continuam perguntando se eles podem ficar expostos ao sol, não costumam usar os fatores de proteção diariamente, não usam as roupas de proteção e os chapéus, então a gente sempre tem que salientar e orientar. Eu acho que as campanhas de conscientização que vêm sendo feitas, principalmente pelo Grupo Brasileiro de Melanoma, como foi feito já através do quando o Elimar era presidente, depois nos últimos anos, em todo o Brasil, conscientizar os cabeleireiros, os tatuadores, de como fazer o diagnóstico, conscientizar a população de como se prevenir. Tudo isso eu acho que é fundamental. A importância de ir ao dermatologista pelo menos uma vez por ano, principalmente os pacientes que têm uma pele mais suscetível, né, aquela pele que se bronzeia com pouca facilidade, que fica bem vermelha, de escama, né? Então esse é o paciente de maior risco. Esse paciente precisa estar informado dos riscos que ele está correndo. Já já a gente vai falar mais sobre os fatores de risco também, como o diagnóstico é feito, mas eu queria falar com a Tânia e pedir que ela contasse um pouquinho como é que foi o diagnóstico dela. Ela já descobriu o câncer melanoma numa fase mais avançada e num momento complicado da sua vida, né, Tânia? Queria que você contasse para a gente como é que foi essa jornada. Sim, eu tive o diagnóstico, eu estava com 32 anos, né, então, muito jovem, a gente jamais espera que você vai ter uma doença, né, de nível, assim, tão grave. Eu sempre me protegi, eu nunca fiquei muito exposta ao sol, né, e foi o primeiro caso de melanoma na minha família. Então, quando eu tive o diagnóstico, na verdade, ele já estava avançado, ele estava indo para o grau 4, né, e daí eu fiz todas as intervenções, fez a intervenção cirúrgica, removeu o linfonodo, mas infelizmente, alguns meses depois, eu tive o outro diagnóstico de metástase, né, hepática, e essa que foi a mais grave. E graças, né, ao BP Mirante, né, ao Dr. Rafael Aron, na época que me acompanhou, né, por todos esses anos, ele me acompanha ainda, eu consegui ser incluída num programa de tratamento com imunoterapia, que foi o que deu resultado, porque os outros tratamentos antes propostos na cidade de Campinas, nenhum tinha dado resultado nenhum, estava só avançando e, né, a gente percebeu que o negócio tomou uma dimensão absurda. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho também com a doutora Veridiana sobre os tratamentos e sobre os estadiamentos da doença e como cada fase deve receber uma atenção especial. Mas, doutora, você falou sobre a prevenção e também
ajuda que o dermatologista e cabeleireiros, tatuadores podem dar nesse diagnóstico? O brasileiro vai muito ao dermatologista para cuidar da pele, muitas vezes contra o envelhecimento, mas há uma atenção e orientação para cuidados, para rastreamento, por exemplo, de pintas perigosas. O dermatologista é o primeiro que vai dar esse alerta, e quais são as orientações para a prevenção e o diagnóstico precoce do melanoma? Na maior parte das vezes, os casos são diagnosticados pelo dermatologista, né? Muitas vezes um familiar viu, né? E um familiar próximo do paciente viu a mudança na pinta e pediu para o paciente ir ao dermatologista. Muitas vezes ele não quer ir, né? Fala, isso aqui está desde que nasceu, né? Sempre fica enrolando, né? Então, mas assim, o dermatologista é o ponto fundamental e normalmente não é o dermatologista especialista em estética, né? Precisa ser um dermatologista clínico e treinado. Não é fácil identificar aquele nevo, né, que é aquela pinta diferente, que mudou de cor, né? Então tem a regra do ABCDE, que quando a gente faz as campanhas, a gente tenta orientar melhor, né? Então, aquela pinta que ou que apareceu que é nova, ou que já estava ali, mas mudou, ficou mais assimétrica, não é tão redondinha, a borda ficou meio irregular, né? Então ela evoluiu, ou seja, mudou de cor, ela está mais feinha, sangrando às vezes, né? Então essa é uma pinta que mudou com o tempo, que provavelmente foi a ação dos raios ultravioletas que alteraram ela e que é necessária a retirada dela. Então normalmente o dermatologista, ou se o paciente for fazer algum procedimento estético, às vezes o cirurgião plástico tira e acaba fazendo o diagnóstico de melanoma. Então, às vezes é um susto. A maior parte das vezes é um susto, ninguém está esperando, né? Dificilmente vai ser algo bem pontual, mas essa ida do brasileiro ao dermatologista aí não é, a maior parte das vezes, realmente por parte a parte clínica, né? Ainda é muito pela parte estética e, infelizmente, a maior parte dos dermatologistas não são treinados para isso. Precisa ficar atento, né, a esse exame, que ele seja mais completo também. Tânia, como é que foi o seu sinal de alerta? O que você sentiu, ou o que você viu que fez você procurar por esse diagnóstico? Então, eu tinha uma pinta, né? Eu tenho muitas pintas, na verdade. E essa pinta era uma pinta de nascença, enorme. Ela sempre foi grande. Só que, na verdade, envolve 2 gestações, né? Na minha segunda gestação, eu percebi que ela começou a se desenvolver mais, ela começou a ficar mais escura, ela ficou mais saltada. E logo depois que eu tive o Enzo, meu segundo filho, ela começou a sair uma secreção. Então, na verdade, eu já estava doente, né? Mas o meu foco era a criança, né? E daí eu demorei um tempo para procurar um dermatologista. E quando eu fui, já tinha avançado muito, já estava, assim, infeccionada mesmo, saía pus, estava até com mau cheiro. E daí, quando eu fui, infelizmente, eu tive diagnóstico de melanoma 4 já, indo para o grau 4, né? E daí foi toda aquela correria. Agora, Tânia, você diz 4 porque tinha outros nódulos perto, ou já tinha nódulo no fígado, Tânia, é isso? Quando foi, já estava no fígado? Não. Eu fiz primeiro aquela cirurgia de ampliação, né? Eu retirei a pinta, depois... Isso, depois eu fiz uma linfonodo sentinela, né? Isso, e fiz ampliação da margem cirúrgica e fiz a tomografia, só que, na verdade, ocorreu, foi até importante comentar isso, porque na época eu fui pelo SUS, e ocorreu um erro diagnóstico, porque depois, né, que eu já descobri que estava com metástase, que me falaram que na tomografia inicial que já tinha sido feita, já tinha manchas lá no fígado. Só que eles falaram que não tinha, né? Então, me deram alta e eu, sim, depois desses procedimentos iniciais, eu fiquei tranquila, porque falaram, não, agora você só vai acompanhar, né? E tá tudo certo. Aí, o que aconteceu? Depois de 4 meses, eu comecei a perder muito peso, né? Eu já sou magra, e eu cheguei a 48 quilos, eu tinha muita tontura, assim, eu não tinha dor nenhuma.
Só que eu estava amamentando ainda, então eu achava que era um processo natural de desgaste, né? E daí fui fazer novos exames, onde ficou constatado que tinham 4 nódulos hepáticos. Então a gente achou um absurdo, porque como que em 4 meses ia desenvolver tão rápido, né? E daí foi toda aquela correria, né? Aí nós chegamos até São Paulo, né? Que tinha os melhores especialistas. Passei por 2 oncologistas clínicos antes de chegar até o BP Mirante, né? E o BP Mirante que nos trouxe, assim, uma luz, né? Aí eu iniciei uma quimioterapia e logo com a quimioterapia que eu comecei, já 2 nódulos já, assim, já desapareceram, e diz que normalmente o melanoma não reage à quimioterapia, mas no meu caso ele reagiu, né? Eu não lembro exatamente qual medicação que foi feita, só que tinha um nódulo principal, e esse nódulo principal era muito resistente, e ele não reagia a medicamento nenhum. E daí eu tive que aguardar a imunoterapia, na verdade, né? Porque a imuno ainda nem tinha sido liberada pela Anvisa aqui no Brasil, né? Estava esperando. Ou eu poderia tomar aquela pílula, que eu esqueci o nome também, que faz com que o tumor regrida, mas era um risco, porque depois não pode fazer a imunoterapia, né? E eu optei, na verdade, em esperar, porque clinicamente, assim, eu me sentia bem, né? Então eu arrisquei. E daí chegou a medicação aqui no Brasil e eu fui incluída nesse programa. São os desafios do paciente. Até, doutora, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre os desafios do diagnóstico, né? Porque, até como você citou, às vezes é um choque receber a notícia de um câncer que é potencialmente grave. Esse diagnóstico a partir do encontro de uma mancha, uma pinta que seja mais perigosa, como ele ocorre? E, a partir disso, como é que acontece a escolha do melhor tratamento para cada caso? Perfeito. Ela falou bem a história do SUS aí, como é complicado, né? A dificuldade, a demora, né? A gente vê bem isso, os casos acabam chegando mais avançados, né? Porque eles vão cair na rede cross para depois chegar num centro especializado, né? Então, após a retirada da pinta, que é uma biópsia excisional, que a gente fala só a retirada, mas a pinta tem que ser retirada na sua profundidade, a gente tem que saber qual o grau de profundidade, não adianta tirar um pedacinho só de cima da pinta. A pinta tem que ser tirada em profundidade para a gente saber o grau de penetração do melanoma na pele. E essa biópsia é encaminhada para o patologista e a partir do diagnóstico ele é encaminhado para o oncologista ou para o cirurgião oncológico especializado, que vai aumentar as margens, né, porque foi feito só uma biópsia, então tem que fazer uma margem um pouco maior para diminuir a chance do melanoma voltar no mesmo lugar e também na sua profundidade. Naqueles casos que tem mais de 1 milímetro para dentro, é 1 milímetro mesmo, é pouquinho, mas é muito 1 milímetro para melanoma. Os pacientes que têm mais de 1 milímetro para dentro da pele, é o Breslow, o índice de Breslow, esse é um paciente que tem um risco maior de ter esse linfonodo sentinela, esse gânglio, o primeiro gânglio que drena a região. Ou seja, se for no braço, esse gânglio fica na axila, que é o primeiro gânglio que vai dar combate ao tumor. Na perna, a gente testa a virilha, a região inguinal, né? Nas costas, dependendo da proximidade, quando é couro cabeludo, a gente testa os gânglios do pescoço para ver se há algum gânglio. Então, tira um gânglio primeiro, através do mapeamento da linfocintilografia, tira esse gânglio e manda para o patologista. Hoje, atualmente, é claro que quando a Tânia foi diagnosticada, eu já entendi mais ou menos a época que é, né? Já faz um tempinho, 2011 mais ou menos, deve ter sido, né? Acho que ela tomou ipilimumab, né? Pelo que ela dá para entender mais ou menos do que ela fala. Então, naquela época ainda a gente via que o melanoma chegava no linfonodo sentinela e ainda o que a gente fazia era o esvaziamento daquela região. Então, esvaziamento da axila, esvaziamento da região inguinal. Então, o paciente ficava com uma sequela ali de membro, tudo. Hoje em dia, com os estudos de prevenção de recidiva desses pacientes que já são estádio 3 ou estádio 2 de alto risco, que a gente fala, ou seja, que tem uma penetração alta, eles tomam um tratamento, seja
com imunoterapia por 1 ano, ou aqueles que têm uma proteína alterada de BRAF, eles tomam por 1 ano um tratamento preventivo. Então, a gente já está antecipando aí os casos, tentando não deixar no estádio 4. A gente está tratando o estádio 3 para não chegar no 4. Então, eles recebem 1 ano de tratamento, mas é importante salientar, infelizmente, esse tratamento não está disponível no SUS. Então, no SUS, esses pacientes vão para esvaziamento de linfonodo e acompanham só, infelizmente. Ou entram em algum protocolo de pesquisa. Na época, eu estava no Instituto do Câncer, por exemplo, eu cheguei a colocar 42 pacientes nesse protocolo, né? Então, e o Rafa também participou, tudo. Então, assim, era importante colocar em estudo clínico, que era a única chance desses pacientes do SUS de ter acesso a esses remédios. Com certeza, né? A gente sempre vem destacando a relevância de termos pesquisas clínicas aqui no Brasil, pacientes que possam participar e cada vez mais também centros que estejam aptos a realizar a pesquisa. Agora, doutora, pelo que você está falando, a gente, nesses últimos anos, né, uma década praticamente, a gente teve avanços, tanto na questão de medicamentos, quanto do próprio conhecimento de como lidar com a doença. A evolução de melanoma é absurda, né? Um paciente com estádio 4, hoje em dia, mais de 50% desses pacientes estão vivos, né? Ou seja, a gente está curando o paciente com doença metastática. Coisa que para outros tumores sólidos a gente não consegue falar de cura ainda. A gente pode falar de controle, mas melanoma a gente já consegue falar de cura. E o que fazer com os outros 50%? O congresso está começando hoje lá na ASCO e deve trazer novas informações de como melhorar essa barrinha aí, subir de 50% para tentar curar cada vez mais paciente com estádio 4. A gente está tentando deixar não chegar no estádio 4, mas no paciente com estádio 4, a gente faz o teste para ver se tem a proteína de BRAF alterada nesses pacientes, né? E esses pacientes são candidatos ou ao tratamento com comprimido, que é chamada terapia-alvo. Hoje a gente tem 3 opções já disponíveis, ou o paciente vai para a imunoterapia. Como que a gente chega a essa decisão? Depende muito do volume de doença do paciente. A tendência é a imunoterapia ser superior a esse tratamento por boca. Lembrando que só é candidato à terapia-alvo, que é comprimido, 50% dos casos ou menos. Nem todos os pacientes com melanoma são candidatos porque eles não têm a proteína alterada. Todos os pacientes com melanoma são, teoricamente, candidatos à imunoterapia, ou seja, aumentar os linfócitos, as células de defesa, para tentar achar quem entrou sem encaixar lá dentro. Então, o linfócito T corre que nem louco no corpo inteiro da gente. A gente aumenta o pool de linfócitos para achar essas células de melanoma, que, como são alteradas pelos raios ultravioletas, são células inflamadas, são células que o corpo reconhece como não nossa, né? E aí que deu a história toda. Então, a Tânia tomou provavelmente o ipilimumab, as 4 doses, e está bem até hoje. São 10% dos pacientes que tomaram só ipilimumab e estão vivos até hoje. 10% a 20%. A curva é baixa do ipilimumab. Mas ele é uma droga que agora está fundamental, porque a gente está associando ele com outro remédio e a gente aumentou a curva. Então, na época da Tânia, a sobrevida em 5 anos era de 10% a 20%. Agora, nós estamos em 50%, 55% de sobrevida desses pacientes, principalmente graves, assim, com metástase no fígado, que são os mais graves, mas ela está bem e provavelmente está curada até hoje, né? Então, por isso. Sim, a história da Tânia é muito bonita e também de muita superação, inclusive porque, Tânia, eu queria que você contasse que no meio de tudo isso, desses desafios da escolha do tratamento, de ter um tratamento novo, você descobriu que estava grávida. Como é que foi esse momento? Então, eu me emociono até hoje, gente, desculpa. Na verdade, foi proposto um tratamento, na época eram 2 anos e meio. Ela comentou que agora é 1 ano, né, de imunoterapia como prevenção. No meu caso, foi proposto 2 anos e meio. E eu não poderia... então, tá. Eu tomei o nivolumab. O nivolumab é um pouquinho mais para frente do diagnóstico dela, então. Eu comecei com o outro que a senhora comentou, e também utilizei o nivolumab.
Tomou os dois. Só que eu fiz 1 ano e 2 meses de tratamento, né? E descobri que estava grávida. E, na verdade, o meu tumor estava começando a regredir neste período. Então, estava começando a dar uma resposta. E foi aquele choque, né? Porque eu pensei assim, e agora? Né? O que eu vou fazer? Eu vou ser excluída do programa, né? Eu não, provavelmente a medicação não vai mais fazer efeito, né? E ninguém sabia ao certo o que iria acontecer, né? Mas até foi proposto por toda a junta médica do hospital que, como estava no início da gestação e eu corria risco de vida, que eu poderia até estar fazendo um aborto, né? Diz que é liberado nos casos de pacientes oncológicos. Só que eu decidi tocar minha gestação adiante, porque eu imaginei, né? Na verdade, eu tive uma conversa com Deus mesmo, assim, né? Na minha cabeça, eu coloquei uma meta, né? Um objetivo, que mesmo que eu tivesse que dar a minha vida pela vida da Antonella, eu estaria satisfeita, porque, na verdade, assim, uma gestação, eu acho que é vida, né? Eu estava gerando uma vida. Então, eu entendi como um recado. Mas lutei a gestação inteira, né? Desde os primeiros meses eu tive bastante complicação, eu tive sangramento, eu tive descolamento de placenta, mas a Antonella chegou bem até os 8 meses, né? Ela acabou nascendo prematura, mas ela nasceu bem, né? E a maior surpresa foi depois, porque eu fui fazer a tomografia, fiquei a gestação toda sem os exames, né? Só fazendo exames de sangue, mas a tomografia só podia fazer. Você não tomou nivolumab durante a gestação? Não tomei nivolumab, fiquei afastada do programa, realmente, e a Antonella já tinha recebido, na verdade, algumas doses do nivolumab, porque eu fazia o tratamento a cada 15 dias, Sim. E eu fazia os exames a cada 30 dias, mais ou menos. Então, ela tinha recebido umas... Seria prejudicá-la, né? Porque era tudo muito novo, a pesquisa em si, né? Hoje já obtém mais informações, né? Mas a Antonella nasceu prematura, mas ela segue bem, né? Em maio, agora, ela fez 6 anos. E, para mim, é um marco, né? Porque minha filha está viva, eu estou viva, né, podendo acompanhar o crescimento dos meus 3 filhos. Então, assim, eu sou muito grata por tudo. Amém. É difícil entender como que... porque a gravidez é um estado de imunossupressão, entende? Então, ela corria o risco, por exemplo, de durante a gravidez, os tumores terem piorado, porque a gravidez suprime o sistema imunológico, você fica mais suscetível, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também... Eu nem sei se a gente tem essa informação ainda, é arriscado fazer uma gestação e tomar a imunoterapia junto, pode ter uma rejeição do feto, né? Algum órgão do feto, então é complicado mesmo, mas incrível, a história é incrível mesmo. É uma história linda, aliás, a gente tem no... Desculpa, Tânia, mas a gente tem um vídeo no nosso canal do YouTube contando um pouco dessa história, né? Inclusive com a participação da Antonella. Pega o lencinho, tá? Antes de colocar o play. Eu falei que as 2 gestações, na verdade, né, foram situações diferentes, porque na minha segunda gestação, que eu citei aqui do Enzo, né, que eu acabei tendo diagnóstico, eu acredito que tenha acontecido isso, né, meu organismo, na verdade, ele estava imunodeprimido, né, então manifestou muito mais o melanoma ali inicial, deu a metástase e tudo. E na gestação da Antonella, mesmo com tudo esse, né, todo esse estresse de tratamento, recebendo medicamentos, enfim, né, aconteceu o inverso. Então, realmente é um milagre, né? Com certeza. Então, doutora, eu queria até aproveitar e perguntar sobre essa relação médico-paciente, equipe de saúde, a importância de se conversar, de deixar esse paciente ativo para que as decisões
sejam tomadas da melhor forma durante o tratamento? Como é que deve ser essa relação? Eu acho que o paciente tem que ficar com a equipe, que ele se sinta mais à vontade, que ele consiga expor as suas ideias. A gente costuma deixar o paciente bem à vontade, desde que a gente ele não esteja correndo risco. Eu imagino que deva ter sido uma decisão bem difícil aí, né? É uma situação que realmente a mãe está correndo risco de vida, mas ao mesmo tempo aqui eu sou mãe, Rafa é mãe de duas também, então é difícil para nós também, a gente se coloca no lugar do paciente sempre, né? A gente sempre, quando a gente tem dúvida, acho que de alguma coisa, a gente tem que se colocar no lugar do paciente e perguntar o que a gente faria no lugar dele, porque só assim que a gente vai conseguir responder, porque cientificamente o ideal seria ter interrompido a gravidez e não ter permitido, justamente porque era um risco de vida para ela, e a gente tinha muito pouco dado, né, de imunoterapia ainda, ela tinha falhado o ipilimumab, imagino, e estava com o PD-1 isolado. Então, hoje, a gente ia ficar bem desconfortável com essa situação, porque a gente vê que a chance dela responder não era alta, não, era baixa. Bom, e diante de todas essas boas notícias, esse sucesso do tratamento, a gente já está indo para o encerramento aqui da nossa conversa, mas, Tânia, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né? Falasse como é que você está hoje e que deixasse, por favor, uma mensagem de positividade, é claro, para quem está nos acompanhando. Sim. Então, eu permaneço, né, bem. Eu, durante todo o tratamento, na verdade, eu nunca fiquei abatida, assim. Eu tinha alguns efeitos colaterais, mas eu não me deixei, na verdade, desistir, né? Mesmo porque eu tinha um incentivo a mais, eu também já era mãe de outras duas crianças e estava gerando mais uma vida, né, que acabou me incentivando ainda mais, mas eu sempre levei assim, o que eu preciso aprender com essa doença, e da mesma forma que eu criei, porque é o nosso organismo que acaba, né, entrando numa disfunção e gerando todo, né, esse estresse, eu tinha essa meta de vencer, independente de qualquer coisa. Então, foi o que aconteceu, né? Eu poderia viver tudo, assim, eu permitia chorar em um dia, mas no outro dia eu já estava bem, né? Se um dia eu não conseguia me exercitar, no outro dia eu me esforçava para me exercitar, né? Então, eu coloquei as metas de tempo, não pode ultrapassar de hoje essa situação, né? E assim eu fui tocando, e é assim que eu toco, na verdade, até hoje, né? Então, coisas ruins acontecem na vida da gente, né? Quisera, se a gente só tivesse momentos bons, né? Seria maravilhoso, mas não é essa a realidade. Só que a gente não pode desistir, a gente não pode focar só nas coisas negativas, né? Então, eu acho que isso é importante em qualquer situação, né? Em qualquer processo. Com certeza. E, doutora Viridiana, para os cânceres de pele, especificamente para o melanoma, prevenção e diagnóstico precoce, essas são as principais receitas, né? Sim, com certeza. Acho que todo mundo, pelo menos uma vez por ano, fazer um check-up com o dermatologista, isso é extremamente importante para a gente poder prevenir, fazer um diagnóstico precoce, além de, claro, não se expor ao sol nos horários mais críticos, das 10 às 16 horas, se proteger. A proteção não é só filtro solar, o filtro solar é alto, é 70 para cima, os abaixo disso não servem para muita coisa. Então, as camisas UV, chapéu, então é sempre se proteger o olho. Então, isso é fundamental para uma saúde boa da sua pele, que é o maior órgão do nosso corpo. Né? E para todos os tipos de pele, doutora, porque a gente fala muito sobre a pele mais clara, mas a pele mais escura também é a pele negra. Sim, a pele negra, a gente tem um melanoma que é mais comum nos negros, né, que é aquele melanoma crawl, então ele não está tão relacionado à exposição ao sol, mas os negros também têm que se policiar, esses melanomas muitas vezes parecem manchas na pele, não são nem pintas, então é sola do pé, entre os dedos, embaixo da unha, esse é muito mais comum em negros do que em pacientes que têm a pele mais branca, então isso é mais comum na região do Nordeste, então são dois tipos de melanoma mais comum no Brasil, do Nordeste é o acral, né, e no sul e no sudeste, mais extensivo, superficial e nodular. Então, são diferentes mesmo.
Então, todo mundo tem que se proteger, principalmente para quem Exatamente. gosta muito de tomar sol, como boa parte dos brasileiros, né? Exatamente. Bom, eu gostaria de lembrar também que no portal vencerocancer.org.br, além de todas as informações sobre melanoma e outros tipos de câncer, há também materiais educativos específicos sobre os tumores de pele, com informações bem objetivas sobre prevenção, diagnóstico e também tratamento. E se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato pelo nosso canal de comunicação com os pacientes, que é o faleconosco@vencerocancer.org.br. Doutora Veridiana, Tânia, eu queria agradecer muitíssimo os esclarecimentos, Tânia, a sua história. E a gente volta a se falar. E quem quiser encontrar também a Tânia lá no YouTube, a doutora Veridiana também está no nosso canal, dando muitas informações importantes sobre diversos tipos de câncer. Caras, muito obrigada e até a próxima. Obrigada. Fernanda, tchau. Tchau.